O trabalho que nós vamos falar hoje aqui não é um trabalho de minha autoria, né? A demografia médica no Brasil, e eu estou aqui falando porque a AMB trabalhou junto, né? Foi parceira na elaboração desse trabalho, que é um trabalho muito importante, é um mapeamento, né, com algumas correlações que nós vamos fazer desses dados, e um trabalho muito bem feito aqui pelo Departamento de Saúde Coletiva aqui da Faculdade de Medicina da USP, capitaneado pelo professor Mário Scheffer, que não é o nosso colega médico como nós, mas é um indivíduo que tem profundo conhecimento dessa área e que vem amealhando esses dados, né, vem aparando, vem aperfeiçoando a apresentação da demografia médica. A título histórico, vale lembrar com vocês de que a demografia médica não era feita em parceria com a Associação Médica Brasileira, né? As edições anteriores da demografia médica, né, foram feitas junto com o Conselho Federal de Medicina, né? Por deliberação do Conselho Federal de Medicina, eles romperam o acordo, foi uma decisão do Conselho, romperam um acordo aqui com a Faculdade de Medicina da USP, e aí a diretoria da faculdade, junto com o professor Mário Scheffer, entenderam, foi um entendimento dele, que nós poderíamos ser bons parceiros, né, na construção desse projeto, na condução desse projeto. Fomos procurados, claro, de pronto. Achei que era um presente que estavam nos trazendo, né? Jamais imaginei que o CFM pudesse, por razões que eu não sei quais são, né? Nem me compete explicar, ia declinar desse projeto. Mas quando chegou na MB, prontamente nós acolhemos a ideia, participamos ativamente, né? Sabemos da importância desse trabalho para a formulação de políticas públicas de saúde, né? Mesmo nas políticas na saúde suplementar, isso também é importante. Então, prontamente nós acolhemos com um material que nos orgulha muito e que nós lançamos, como disse o professor Edmundo, há um mês atrás, o lançamento foi no dia 8 de fevereiro, né, quando nós demos conhecimento. Eu não sabia que o professor Edmundo não tinha um exemplar físico, né, mas eu vou enviar o professor Edmundo para que vocês tenham aqui, embora isso vocês podem baixar na íntegra. Eu vou apresentar alguns dados, né, nós selecionamos alguns pontos para compartilhar com vocês, e ao final, claro, vocês vão poder oferecer contribuições também, sugestões, dúvidas que eventualmente não tivemos, para que a gente possa interagir sobre isso, né? Então, não é das aulas mais agradáveis de ouvir, porque eu vou discorrer sobre números aqui, né? São números que nós apuramos, e quando couber algum comentário, eu farei, e depois vocês têm inteira liberdade também de oferecer as suas opiniões, né? Bom, como eu estava dizendo, esse trabalho ele foi feito aqui em parceria com a Faculdade de Medicina, é um acordo de cooperação técnica, então, da Universidade de São Paulo, da USP, conosco, lá da MB, né? Além do apoio da MB, outros apoios se fizeram presentes, né? Então, a OPAS participou, o Ministério da Saúde, né? Aqui a Fundação Faculdade de Medicina, a FAPESP e o CNPq, né? Os precedentes têm 12 anos de pesquisa, né? Pela preventiva aqui da Faculdade de Medicina da USP, e a parceria anterior, como eu registrei para vocês, era do CFM e do CREMESP aqui de São Paulo, né? No que se baseou isso, né? Então, é um estudo demográfico, então esses dados de demografia foram pontuados, gênero, idade, né? Evolução na carreira médica, distribuição geográfica, dispersão, projeções que se pode fazer em cima desse dado e comparar os nossos dados com outros países, né? Outros países da região e também outros países mundo afora, né? Especialidades, não? Quem tem título, né? Contagem desses especialistas, a distribuição deles no Brasil e a proporção entre especialistas e generalistas, né? A formação, né? Como está o número de escolas médicas, o número de vagas em cursos de medicina, de graduação, né? O censo dos estudantes, a residência médica, né? As vagas de residência médica e quantos médicos residentes nós temos hoje, né? A renda, esse é o dado que eu conversei com o professor Mário Scheffer. Esse dado eu não vou apresentar porque eu acho que tem muito viés nesse dado aqui, porque deu uma renda médica, eu não acredito que o médico está ganhando isso, porque foi a base, eu acho que se partiu de uma base equivocada, que tirou essa renda com base nas declarações de renda dos médicos, né? Essas declarações de renda não expressam efetivamente o ganho que vem especificamente do trabalho médico. Então, deu uma renda, tomara fosse essa renda apontada aqui, deu mais ou menos R$30 mil, média,
para cada médico brasileiro. Seria uma maravilha se assim fosse, né? Então, eu achei que é um dado superestimado. Eu não vou apresentar esse dado em lugar nenhum, não porque queira escamotear o dado, é que eu acho que ele não é real, né? Então, ele, na próxima demografia, nós vamos ter que buscar outro tipo de informação para trazer para a demografia. Portanto, eu vou pular esse dado. Não que eu queira omitir de vocês, é porque eu não acreditei no dado, tá? E também as pessoas com quem eu converso ficam espantadas quando a gente mostra esse número. E é um dado que pode, de repente, falsear, e, embora vocês vão ver, está na publicação, né? E alguém vai olhar lá e falar, nossa, os médicos estão ganhando bem, estão chorando de barriga cheia, né? E acho que essa não é a realidade nossa, né? E, por fim, um atlas, né? Um mapeamento, né, no Brasil, nas nossas 55 especialidades. Então, esses estudos demográficos foram feitos com alguns bancos de dados, né? A base foi o banco de dados da AMB, das nossas sociedades médicas, né? Do Conselho, da Comissão Nacional de Residência Médica, do IBGE e dados da OCDE também, para comparar com outros países, né? Sobre a formação e trabalho, as mesmas, o MEC, né? A Receita Federal, DataSUS, a ANS e o PNS do IBGE. Inquéritos nacionais, foi feito um inquérito estruturado, se entrevistaram alguns médicos, né, para que pudessem, então, conhecer alguns dados que só poderiam ser obtidos através de um questionário estruturado, né? E agora, então, vou passar os principais resultados e algumas mensagens que emergem desses resultados, né? Então, nós vamos ver que nós aumentamos muito o número de médicos, né, e que o sistema de saúde, claro, deve estar preparado para esse número de aumento de médicos e a proporção em que eles aumentam ao longo do tempo, né? E, claro, aqui não foi testada a qualidade da formação, né, mas esse é um ponto que nos preocupa profundamente, né? Nós temos um grupo aí, um grupo de WhatsApp, está muito na moda esses grupos, mas nós temos um grupo perene aí, que dura muitos anos, né? O grupo lá dos influenciadores, e o próprio Jesus fez um questionamento muito pertinente lá no grupo, nos cobrando, hein, Jesus, que a AMB deveria se interessar por esse assunto. Já fizemos bastante, viu, sobre esse assunto. Eu não quis responder de pronto para você ali, porque vou elaborar uma resposta melhorzinha, né, para passar ali para vocês. Então, a qualidade é algo que preocupa e que não vai vir desses dados que eu vou apresentar para vocês, mas, claro, nós podemos pensar a respeito. Bom, para que vocês tenham uma ideia, então, a evolução do número de médicos começando há um pouquinho mais de 40 anos atrás, né? 1980. 1980, nós éramos ao redor de 100 mil médicos, 103 mil médicos, vamos fixar esse número, né? 100 mil médicos em 1980. E em 2023, dados que foram publicados, provenientes de 2022, não tem a leva que chegou em 2023. Tá? Aqui não estão os números que foram colocados em 2023. Nós colocamos o número, nós estamos próximo de 600 mil médicos, né? Estamos formando hoje próximo de 30 mil, daqui mais 2, 3 anos, 40 mil, né? E aí vocês veem onde vão parar esses números aqui ao longo do tempo. Basta fazer uma continha aritmética. Então, isso foi aumentando em progressão, eu diria em progressão geométrica, né, para chegar ao número atual de 562 mil médicos. Esse é o número de médicos que nós temos no Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar a relação de médicos por mil habitantes e nós vamos confrontar essa relação com o que acontece nos outros países. E vocês vão ver que a gente vai ficar bem na foto, numericamente. Isso não significa distribuição, né? Mas numericamente, número de médicos por mil habitantes, vocês vão lá e falar, nós estamos bem na foto. Já antecipo, de um lado nós temos Japão, do outro lado nós estamos nos Estados Unidos. Nós estamos no meio dos dois aí, né? Você está no meio de Japão e Estados Unidos em número de médicos por população, né? Significa que o nosso número não é um número que nos decepciona e pode nos enganar, né? Aqui está o número de médicos, então, que nós tínhamos, né? Esse número vem aumentando, né? Ele praticamente triplicou. Ele era 0,94 em 80, né? E 2,90. O número de médicos sobe muito mais do que a população. Então, claro, essa relação, a população não cresce na mesma proporção, os médicos aumentam muito, essa relação ela tende a ir aumentando ao longo do tempo. A projeção de oferta para médicos.
né? Então, veja, daqui a mais ou menos 10 anos, né? Um pouquinho mais, 2035, mais de 1 milhão de médicos. Esse é o nosso cenário. Se nada acontecer, se nada mudar, né, para mais ou para menos, esse é o nosso número de médicos. Tá? Quando você vai ver a comparação de médicos formados em instituições públicas ou privadas, né, você observa que aqui em roxinho, as privadas, o aumento de oferta de graduação, oferta, hein, olha, oferta de graduação, 41.080, quase 42 mil em 2022 de oferta em instituições privadas, né? E nas públicas, próximo de 10 mil. Veja que o verdinho ele aumenta muito pouco, né? 6 mil médicos para 10 mil médicos, né? Aumentou o quê? Aumentou 70% aí, né? Enquanto que você sai daqui de 12 mil e vem para 41 mil de instituições. Nós temos uma possibilidade de vagas que chega a quase 50 mil vagas, é que não estão sendo preenchidas as vagas, né? Então, nós estamos... esses são os números aqui, para que vocês possam ter ideia, né? No mercado de trabalho, né, oferta de graduação, 23%, então, vem de escolas públicas, 77% das privadas, né, de 390 escolas médicas que nós temos hoje no país. 390 escolas médicas apontadas ao final de 2022. Mais um gráfico também para mostrar a distribuição por região, né? Em azulzinho, aqui no gráfico à direita, nas capitais, né? Regiões metropolitanas, né? Verdinho a segunda parte da barra aqui, nas capitais, aumenta muito as vagas, e também no interior tem aumentado as vagas em função do programa Mais Médico, né? Quando você vai ver isso, só voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem, quando você pega 2013, que publicou a Lei dos Mais Médicos, naquela época nós tínhamos 20 mil vagas, né? Nós mais do que dobramos as vagas, né, em 10 anos, né, com o programa Mais Médico. A ideia do programa Mais Médico, vocês todos lembram, além do provimento de médicos, era aumentar a graduação de médicos em locais em que esse provimento era deficiente, para que esses médicos, com a ideia que se mostrou equivocada, e que os médicos ali formados se radicassem ali, né, para atender aquela população. O que acontece com os médicos? Eles formam lá numa escola dessas regiões carentes e vêm aqui para a Faculdade de Medicina da USP, porque é aqui que eles querem fazer a residência, aqui que eles querem terminar a pós-graduação deles, né? É o sonho de cada um deles fazer essa trajetória. Então, eles não têm esse altruísmo, se assim eu posso dizer, para que eles se formem nessas regiões e lá fiquem radicados, né? Então, não é uma premissa correta de que o médico formado nessas regiões vai ficar lá para atender essas pessoas, né? Então, isso em relação ao número de médicos, né, número de escolas médicas, número de vagas. Pontos que podem sair de discussão desses dados aqui, entre outros que vocês podem lembrar, né? Então, primeiro, rever essa regulamentação de abertura de cursos e vagas, né? Será que é dessa forma? Será que nós já temos um aprendizado que precisa ser corrigido? Será que temos que corrigir alguns equívocos do passado? Mas será que essas escolas todas que foram formadas com o número de vagas que lhes foi permitido por lei abrir, elas estão cumprindo exatamente com a qualidade de formação? Será que precisamos ter alguma métrica para definir se esses médicos estão sendo adequadamente formados, né, para que eles possam obter o seu registro médico? Será que temos que aferir isso após ele egresso do curso de medicina? São perguntas que todos nós temos que ter em mente para que a gente possa buscar algumas respostas, né? Um equilíbrio aceitável entre a oferta e a necessidade de médicos. Certamente, daqui a pouco, nós vamos ter médico que não vai ter... Nunca faltou emprego para médico, né? Nós médicos, nenhum de nós médicos fala, não, tem desemprego na classe médica. Vocês nunca ouviram falar isso, né? Ao contrário. O médico que quer trabalhar, ou aqui, ou fora daqui, sempre tem... Mas eu acho que nós podemos caminhar para essa situação com esse número de médicos que vem sendo formados. Pelo menos para trabalhar onde os médicos gostariam de trabalhar. E aqui tem um ponto que acho que merece a reflexão nossa. Nós temos brancos assistenciais no país, ninguém ignora isso, né? Em condições, muitas vezes, inóspitas para a vida de um indivíduo, de um médico, inclusive. Ele não pode ir para lá com a sua família, com os seus filhos, né? E aí tenta-se demonizar o médico. Não, o médico brasileiro é elitista, né? Ele não vai para essas regiões porque ele quer ficar nos grandes centros, né? É como se a culpa fosse exclusivamente do médico.
Primeiro que ele vai para esses lugares, ele não tem condição estrutural adequada, nem equipe. Não basta botar o estetoscópio no pescoço do médico e falar, vai lá e resolve. Não é dessa maneira, né? Então tem que ter toda a condição estrutural, e como várias vezes vocês já ouviram falar, nós estávamos conversando, o Nilson, o Edmundo aqui antes, precisa ter um horizonte, né? Uma carreira, algo que motive o médico a começar por uma condição, né? Como é no judiciário, vocês todos conhecem a carreira da magistratura, né? O indivíduo começa e ele vai progredindo. Tem a casa do juiz, a casa do promotor, né? Mas não tinha a casa do médico, não. Os médicos vinham todos por conta própria, né? Então, acho que são coisas que nós temos que refletir a respeito, né? Novo modelo de avaliação da qualidade da formação. Isto aqui é fundamental. Nem todo mundo que forma, é a Cassiano que eu vou colocar aqui, mas a gente precisa ter isso em mente, nem todo mundo que forma com a qualidade do aluno de medicina aqui da Faculdade de Medicina da USP. Se fosse assim, ninguém precisava fazer exame de comprovação de qualidade, né? E de várias outras escolas também, né? Eu estou falando aqui porque, em respeito ao trabalho que aqui é feito, né? Mas nós temos locais que devem estar formando gente da pior qualidade, né? Então, a reflexão que nós temos que fazer é a seguinte: com base nos diplomas oferecidos por essas instituições de ensino, só com esse diploma o indivíduo pode ir ao seu conselho regional e obter o registro profissional para atender a população? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Porque o foco da discussão é o seguinte: o foco da discussão é o paciente. Né? Nós temos que oferecer uma medicina resolutiva e segura para ele. Mas e se o médico, num exame de avaliação, não for aprovado? Não, se não for aprovado, ele não pode mesmo atuar, penso eu, esse é o meu entendimento. Ele não pode... mas e o coitadinho desse médico, o que eu vou fazer? Olha, esse é um outro problema. Quem tem que resolver o problema desse médico é quem autorizou com que ele pudesse, né, estudar nessas escolas que não o formaram de maneira adequada. Lamento muito pelas famílias que despenderam recursos enormes, né, para formar um médico nestas condições. Mas o foco da discussão não é esse médico. Claro, tem desdobramento sobre ele, sobre a instituição formadora, sobre o Ministério da Educação, né? Mas a nossa preocupação é o paciente, né? É ele que é o centro da discussão. Então, agora, mostrando qual que é o nosso desenho hoje, atualmente, né? Como nós nos mostramos, né? Então, as mulheres, né? Olha o que acontece com as mulheres. 2023 está quase meio a meio, viu? Está bem batendo na trave ali, meio a meio, né? Em 1960, era 13% de mulheres. Vamos falar o contrário, né? 87% de homens. Ela é uma profissão essencialmente masculina. O ano que vem, 2024, as mulheres já vão estar em número maior do que os médicos. Na nossa especialidade, essa sala aqui ainda tem bastante homem, né? Mas a gente vê nos congressos de ginecologia, né? Quando você olha para a plateia, para a audiência, você vê mulheres, né? Nas nossas residências, imagino que aqui não deva ser diferente, né? A predominância de mulheres. Na nossa residência, dá mais de 80% de mulheres. Né? Então, a nossa especialidade é uma especialidade feminina. Vejam essas curvas aqui, né? Como está em 2023, à direita, mulheres, essa aqui parece até uma mulher grávida, né? À direita aqui nós temos as mulheres, concentradas em faixas etárias, né? Aqui, se você vê, são muito jovens, né? Entre 30 e 40 anos. Será assim também em 2035, mas veja o aumento muito maior que nós teremos de mulheres do que homens, né? E nós vamos ter, os médicos vão se concentrar em 2025, na sua imensa maioria, abaixo dos 50 anos de idade. Né? Raça e cor, né? A raça predominante, a cor predominante é a cor branca, né? Se você vê aqui, de 2010 a 2019, isso aumentou a predominância de brancos, né? 3 em cada 4 médicos brancos, né? Pretos, negros e pardos diminuíram, né? Tanto os negros quanto os pardos, e praticamente inalterado de raça amarela, e os indígenas em pequena proporção. Então, é uma profissão ainda predominante dos brancos. Isso aqui é autodeclarado, né? É o médico que declara a sua cor, né? Cursaram ensino público, ensino médio público, né? Vocês observam que o ensino privado é a maioria das pessoas, né? Os alunos que hoje estão nas faculdades de medicina vieram, em sua maioria,
do ensino privado, né? E menos, claro, do ensino público. O financiamento estudantil privado, né, ele teve o seu ápice em 2014, né, e hoje está mais ou menos um quarto das pessoas têm financiamento estudantil privado. Bom, quais são os pontos que emergem desse capítulo da nossa discussão? A desigualdade de gênero, né? As mulheres, não mostrei esse dado, mas elas são minoria em algumas especialidades, nós vamos ver esses dados daqui a pouco, e elas declaram renda menor do que os homens. Esse dado não estava no capítulo anterior, mas é um dado que a demografia mostrou. Mudanças de gerações, né? Está mudando, né? Na geração atual, tanto a presença das mulheres, né? E isso, claro, influenciará a disponibilidade e duração e distribuição dos médicos, né? Ações afirmativas de ingresso frente à privatização de medicina faz com que exista hoje muito financiamento para o estudo dos médicos, democratizou as vagas, mas muitos médicos saem endividados, né, pela sua formação médica financiada. Quando a gente vai comparar com outros países, a média da OCDE de médicos por 1.000 habitantes é 3,73, né? Agora, quando você pega o Brasil, lembra que eu falei, o Brasil tem quanto? 2,60 médicos. O que significa isso? 2,60 médicos por 1.000 habitantes. É bom, é ruim, né? O que eu tenho que comparar? Vamos comparar com o Japão. O Japão, 2,60. Opa, então estamos bem. Se o Japão tem 2,60, nós também. Né? Então vamos pegar os Estados Unidos, 2,64. Ou seja, bem ladeado, né? Então estamos bem? Estamos bem de um lado do Japão, do outro lado dos Estados Unidos? Não, aqui não está medido a qualidade da formação, não tem a distribuição médica, não tem o número de especialistas. Acho que vocês sabem que o médico que se forma nos Estados Unidos, ele é obrigado a fazer a residência médica. Né? Ele não vai, assim como o nosso médico que sai da graduação já pode atuar. Né? Então, são médicos absolutamente diferentes nesses países em relação ao médico que nós temos aqui no Brasil. Né? A porcentagem de especialistas que nós temos no Brasil. Né? Nós temos 62,3% de médicos que declaram alguma especialidade. Né? Médicos recém-graduados, né, que estão se formando agora, por 100.000 habitantes, 11,7, comparado com a OCDE, 13,5. Né? Médicos com 55 anos ou mais. Essa meninada que está acima de 55 anos, onde nos encontramos o professor Baracá, o professor Nilson e eu. Né? 28% aqui no Brasil, 33% na OCDE. Porcentagem de mulheres está mais ou menos igual à OCDE. Né? A desigualdade vai marcar a distribuição, a oferta de médicos pelo Brasil. Olhem esse mapa. Cada pontinho desse aqui equivale, cada ponto aqui equivale a 100 médicos. Né? Não preciso falar nada desse mapa aqui, né? Basta olhar o mapa e a gente vê a distribuição de médicos no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, né? São os estados que concentram a grande maioria dos médicos, né? Em contrapartida, veja o que acontece na Amazônia e no Pará. O Pará é o que tem o menor número de médicos no estado, por estado no país. Eu vou mostrar os números daqui a pouco. Né? Então, os médicos estão muito mal distribuídos. Né? A região, se passasse um traço aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, parte da região sudeste e a região sul são aqueles que têm o maior número de médicos. Né? Notório isso. E se você for olhar no Nordeste, olha aqui esse cantinho do Nordeste aqui, ó. Alguns estados do Nordeste também têm uma população de médicos melhor do que outros estados. Então, você fala, dados do Nordeste, não quer dizer que são iguais em todos os estados. Né? Você tem, por exemplo, Piauí, Maranhão, que eles se comportam mais ou menos como o Pará, né? Em contrapartida, que eles estão mais próximos do extremo do continente, tem uma população de médicos um pouco maior. Então, aqui, numericamente falando, né? A população, o número de médicos e a razão. Né? 1,93 para cada 1.000 habitantes na região Nordeste, como se ela fosse igual, acabamos de ver que não é. Né? A região, então, 1,93, quase 2, né? A região Norte com o menor número, 1,45, a região Centro-Oeste, né? 3,10, fortemente influenciada pelo Distrito Federal. O Distrito Federal, né? Brasília, é a cidade que tem mais médicos no país.
Brasília é a cidade que tem mais médicos no país, vocês vão ver daqui a pouco, né? Na região sudeste, 3,90, né? Influenciada muito por São Paulo, Rio de Janeiro, e a região sul, 2,95. Então, a região sudeste é a região que tem mais médicos, né? Está aqui nesse próprio slide. O Distrito Federal tem 5,53 médicos, né? Desculpe, não é que tem mais médico. Tem mais médico é Vitória, entre as capitais. Por estado, quer dizer, né? Por estado, porque o Distrito Federal é um estado, né? Então, por capital, não. Vitória deve ser um lugar bom de trabalhar, porque esse é o número lá, 14,49, né? Macapá, a capital Macapá tem menos médicos, e o Pará, né? O Pará é o estado que tem menor número de médicos no país. Tá? Outra coisa importante é quando você compara cidades com mais de 500 mil municípios, né? E municípios com menos de 50 mil. Nas cidades com 500 mil municípios, elas concentram 32% da população e 62% dos médicos. Em contrapartida, as cidades menores, com 31% da população, 8% só de médicos, mostrando, portanto, que os médicos se concentram nas cidades maiores. Fácil de entender, né? Melhor qualidade de vida, melhor possibilidade de dar uma vida digna para os seus familiares. Então, o médico é um cidadão como qualquer outro, que ele procura essas coisas. Não adianta demonizar um médico que não quer ir lá para trabalhar, por exemplo, no meio da aldeia Yanomami e morar lá com a sua família. Né? É algo difícil, não tem condição para isso. O governo vai ter que pensar outra solução, conversando lá no Ministério da Saúde, falando, não adianta demonizar o médico, né? Procure ver as condições reais e quais as formas que você tem para assistir essa população. Ela precisa ser assistida, mas será que para o médico que mora ali, será que eu não posso ter outra alternativa? Não se pode só pensar em outras alternativas? Eu não sou obrigado a dar receita aqui, mas equipes itinerantes que vão lá, ficam 10 dias, saem, voltam. Eu não sei como. Mas a culpa não é do médico. A culpa não podemos aceitar que nos joguem essa culpa como se elitistas e desumanos fôssemos. Né? Entre público e privado, vejam vocês, né? Médicos que trabalham exclusivamente no sistema público, não tem outro tipo de vínculo só com o sistema público, 21,5%, exclusivamente no sistema privado, 28,3%, e que tem dupla prática, né? Mais da metade dos médicos trabalha tanto no público quanto no privado. Quando você soma um com o outro, está aqui os dados, né? 72%, então, no sistema público, né? E 79% no sistema privado. Consultas médicas. Será que o brasileiro está indo ao médico? Né? Será que está fazendo consultas médicas? Será que esse aparato de saúde que nós temos está atendendo adequadamente a população? Né? Então, 76% da população consultou o médico nos últimos 12 meses. Né? Apenas 24% deixaram de fazê-lo. Né? Se fez um número de 660 milhões de consultas ano, né? Dados retirados do DataSUS e da ANS, e a consulta por habitante ano, né? Aqui no Brasil como um todo, comparado com o país da OCDE, nós temos um número que é metade do número de consultas feitas por OCDE. E parece que o médico brasileiro trabalha menos, né, do que os médicos da OCDE. Né? Ele faz 1.261 consultas médicas ao longo do ano, né, enquanto que os médicos do país OCDE fazem quase que o dobro, um pouquinho menos do que o dobro dessas consultas. Né? Tem algumas ressalvas para mostrar alguma fragilidade dos dados. As fontes de dados podem não ser absolutamente reais. Né? Os médicos, né? Eles vão de acordo com a oferta, com o seu interesse, com a sua especialidade, né? Com o número de vínculos que ele tem e, claro, com os tipos de serviço. Do ponto de vista de pacientes, problemas de saúde seria um motivo principal, condições sociais, idade e a possibilidade de acessar esses serviços. Né? E o sistema de saúde tem que ver se o financiamento... Né, tem um subfinanciamento, né? Isso aqui todo dia se fala, e é verdade. Os valores praticados pelo SUS são valores que já passaram de ser vergonhosos, né? Já ultrapassaram muito essa tabela operada pelo SUS. Né? Sobreposição de especialidades. Né? Então, vejam o número de especialistas por habitantes, né, por ano. Né? No Brasil, nós temos, na região norte, a razão de 1,86 especialistas,
né? No Nordeste, 2,38, Sudeste, 3,93, sempre o Sudeste liderando, próximo do Sul, né? E a região Centro-Oeste, 2,86. 26% da população, né? Tem planos de saúde, toda a população que é atendida no SUS faz uma média de 2,3 especialista contra 3,3 na saúde suplementar. Então, pontos que vêm dessa discussão: rever e aprimorar a política de alocação e permanência dos médicos. Esse é um ponto central da discussão, viu? Como é que se vai fazer o provimento dos médicos no Brasil? Esse é um ponto central da discussão. Tem problemas de distribuição de médicos? Tem problema de distribuição do médico, né? Quando você fala que você vai precisar de mais médicos em determinadas regiões, não é falaciosa essa afirmação. Você precisa, mas não é só mais. Mais se refere à quantidade. Nós precisamos mais médicos, mas temos que pensar dois outros adjetivos: mais médicos qualificados e resolutivos. Para isso, o aparelho formador tem que oferecer médicos que tenham as competências necessárias adquiridas, as habilidades necessárias de formação adquirida. Não é só mais médicos, né? Formar para o SUS, né? Em outras palavras, formar para as necessidades básicas do país e procurar uma política de interiorização, né, dos médicos, e não só abrir cursos de medicina no exterior, né? E o subfinanciamento público nós já comentamos. Especialistas e generalistas, né? No Brasil, é importante que nós saibamos, né, aqui não vai dar o número exato de médicos, quando vocês somam, não vai dar aos 562 mil médicos, porque tem médicos que não declararam, ou não está declarado ser especialista ou generalista. Mas os médicos que declaram a especialidade são 321 mil médicos, a maioria, né? Dá praticamente um pouquinho menos de 2 para 1, né? E generalistas, né? 37,5 contra 62,5. Tem quase 200 mil médicos generalistas. Esses médicos aqui, generalistas, são os que estão, no mais das vezes, nas unidades básicas de saúde. Tá? Esses médicos estão. Então, são, em geral, os médicos que não tiveram a oportunidade ou não quiseram fazer a residência médica, né? É de se imaginar, né? Nós não temos índice de qualidade aqui, que sejam médicos com a qualidade de formação mais deficiente, né? Claro, um tem residência, outro não tem residência, um é especialista, outro não é especialista. Então, os generalistas, provavelmente, que estão à frente das unidades básicas, onde nós deveríamos ter uma capacidade de resolução aumentada, sempre se diz, olha, na unidade básica de saúde, você resolve, são vários números, mas em geral fica ao redor de 90%. Você resolve 90% dos problemas. É verdade, desde que o médico lá seja competente para isso. O médico que vai para a unidade básica de saúde deveria, futuro pretérito, né? Deveria ser um médico muito competente. Deveria ser um médico muito competente, para não ficar na empurroterapia, né? Olha, vou enviar para média complexidade ou vou enviar para alta complexidade. Então, esse aqui me parece um problema. Treinar adequadamente, depois de formado, esses médicos generalistas. Programa de educação continuada. Razão entre especialistas e generalistas, né? Um quociente entre especialistas e generalistas, sempre a favor dos especialistas, número maior de especialistas do que de generalistas. No Nordeste é quase que igual o número de generalistas e especialistas, né? Na região do Distrito Federal, 2,66, aqui no estado de São Paulo, 1,82, no Rio Grande do Sul, 2,46, né? Na região sul, 2,16, Centro-Oeste, 1,73, né? Veja que nós temos uma predominância de especialistas em todos os locais do país, em comparação com generalistas, né? Cirurgiões, muito importante para o atendimento da população, e uma formação que exige a residência médica, exige a aquisição de competências para trânsito, né? As cores mais escuras é onde se concentra mais os cirurgiões, né? Mais uma vez, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, né? Tem um número bom de cirurgiões, né? Por especialidades, né? Evolução das especialidades. A especialidade que mais cresceu, medicina da família e comunidade.
né? Veja que a ginecologia e obstetrícia cresce, né, de 2012 isso a 2022, né? Esse é o período analisado, 49,1%, né? Quem mais cresceu são os médicos de família e comunidade, aqueles que têm título, porque isso é uma especialidade médica, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, né, reconhecida pela Comissão Mista de Especialidade, então, por dispositivo legal, aqui são especialidades médicas, né? A clínica médica cresceu bastante, né? A pediatria e a ginecologia, que são áreas básicas, cresceram um pouco. A cirurgia geral cresceu quase que o dobro da ginecologia. Estou falando daquelas especialidades que são fundamentais para o atendimento básico da população, mas a família e comunidade, a despeito de ter aumentado muito, né, é porque eles partiram de uma base muito pequena, por isso aumentaram muito. Em número absoluto, ainda são muito poucos. Admite que no Brasil, né, faltem aproximadamente quase 60 mil especialistas em medicina de família e comunidade pelas equipes existentes de atenção primária da saúde, consoante a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Então, faltam muitos médicos de saúde e comunidade. Muito provavelmente porque a especialidade, diferente do que deveria ser, ainda não atrai muito o médico recém-formado. Até porque eles são confundidos com o médico generalista, né? Se não tem um médico especialista da família, quem vai substituí-lo? O médico generalista, que nós temos em grande número. Não há necessidade que apresente o título especialista para exercer essa função, quando deveria haver essa necessidade, né? As especialidades, então, que mais existem nos dias atuais, né? A clínica médica, veja que aqui não aparece medicina de saúde e comunidade, né? Apesar de ter aquele crescimento enorme, né? Não aparece. Então, quem tem mais é a clínica médica, seguida por pediatria, cirurgia geral, nós estamos na quarta. Lembra que nós falamos, nós somos o segundo na especialidade médica, né, que tem mais especialistas. Não, já não somos a segunda, né? Estamos na quarta, né? Nós temos quase que, sei lá, vou postar os números aqui, um pouquinho mais do que a metade do que da clínica médica. Por quê? Não sei por quê. Né? Talvez seja uma especialidade que esteja atraindo mais do que o fez em décadas anteriores, né? Eu fiquei satisfeito com a cirurgia geral. Nós precisamos de cirurgiões gerais, né? Então, acho que esse número aumentou. Então, aquela brincadeira que eu fazia, né, em décadas anteriores, que as pessoas ficavam bravas, né? Falavam, ginecologista tem tanto, uma bala perdida aqui na Paulista derruba 3 ginecologistas. Já não é mais, ele vai derrubar agora clínicos gerais, né? Gênero, né, por especialidades, né? As especialidades que têm mais mulheres, medicina, família e comunidade, nossa, ginecologia e obstetrícia, são em percentuais. Esse percentual aqui vai crescer, né, rapidamente. E ainda nós temos uma população de ginecologistas, mercê da formação de décadas anteriores, ainda com um número bastante grande de ginecologistas, né, quase 40% ainda de ginecologistas homens. Mas esse número, dentro em breve, será muito maior a favor das mulheres. Endócrino, 72% são mulheres, pediatria, 76%, e dermatologia, quase que a maioria, né? Em contrapartida, especialidades são predominantemente masculinos, com os percentuais aqui colocados: cirurgia plástica, cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia, traumatologia, urologia. Média de idade, né? Onde estão os mais jovens, né? Na cirurgia oncológica, 44%, né? 44,7 anos, clínica médica, 43,7, medicina de família e comunidade, 41,5, medicina de emergência, 40,4. Então, essas especialidades estão atraindo os jovens. Os mais idosos, olha aqui, a média etária da patologia clínica. Daqui a pouco não vai ter patologista mais, né? E por que isso? Vamos buscar os porquês. Provavelmente as questões de remuneração, as questões de dificuldade de formação, não está havendo atratividade para que o médico jovem busque a patologia clínica. Medicina do trabalho me surpreendeu, né? Porque medicina do trabalho oferece muitas vagas para empregar esses médicos. Medicina preventiva, saúde coletiva também está sofrendo só tem a média etária está bastante elevada, né? Então, o que nós temos que pensar, quais são as especialidades estratégicas, particularmente pensando na atenção primária,
como aproximar mais especialistas da atenção pública, perfil e papel desejável do generalista, o que nós esperamos do generalista, e risco da flexibilização da formação especializada. Aqui tem a opinião dos autores aqui, eles entendem, os autores, que talvez o Brasil devesse oferecer vagas de residência consoante as nossas necessidades como população, né, como país, enquanto que ainda existe a flexibilização, o médico vai para a residência que ele entende que deva ir sem que haja incentivo, né, para que vá para algumas outras especialidades. A residência médica, né, onde tem mais vaga para a residência médica, São Paulo, nós já sabemos, né? Isso aqui apenas vem demonstrar o que intuitivamente nós sabemos. 1/3 das vagas, para ser bem preciso, 33,3%, parece a capricho, né? Um terço das vagas está no estado de São Paulo, 10% no Rio de Janeiro, 11% em Minas Gerais. Então, esses 3 estados aqui têm mais de 50% das vagas no país. O Rio Grande do Sul também tem um grande número, né? Então, as vagas de residência estão na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. O primeiro ano de residência, oferta de vagas, né? Em 2018, essa oferta de vagas era 19.542, né? Aumentou para 19.770, e em 2021 está com 16.648. Na verdade, não é bem oferta de vagas, é ocupação de vagas. Vocês vão ver que a oferta de vagas é um pouquinho diferente. Então, vagas ociosas, né? Vagas ociosas, né? Então, nós tínhamos vagas aqui autorizadas, vagas ocupadas, vagas não ocupadas, e o percentual de ociosidade. Veja que o percentual de ociosidade em relação a vagas, né? Voltando aqui, eu fazia uma correção aqui, né? E que isso aqui não é as vagas oferecidas, porque as vagas oferecidas estão aqui, ó, né? Autorizadas e ocupadas, né? Então, tem algumas vagas que elas estão autorizadas e elas nem são oferecidas, né? E você tem vagas não ocupadas, portanto, com percentual de ociosidade em relação às vagas autorizadas, ou seja, locais que já têm autorização, mas não oferecem vagas, uma ociosidade de 1/3 dessas vagas, né? As fontes de pagamento, quem mais paga é o Ministério da Saúde, quem mais paga as bolsas, 40%. E aqui, o Ministério da Saúde tem uma ferramenta muito usada em países de primeiro mundo, né? O Ministério da Saúde paga, né? O Canadá, por exemplo, ele tem brancos assistenciais, tantos quanto tem o Brasil. Aquele país gigantesco e muito mais inóspito do que o nosso, né? Tem regiões lá que quase que é impossível de viver com aquele frio que faz lá, né? Então, o que eles fazem? É obrigatório que o residente, com a bolsa paga, com seu respectivo tutor, vá para essas áreas inóspitas e cumpra lá um estágio de um período. Eu acho que com essas 40% de bolsa do Ministério da Saúde, sem prejudicar o ensino do residente, né, não usando ele apenas como mão de obra, levando com a mentoria, com a tutoria adequada, ele pode ajudar no provimento de médicos, né, e faz um trabalho social da maior importância, né? Você tem 40% das bolsas pagas pelo Ministério da Saúde. Ministério da Educação, mais 21%. Está na mão do governo 60% das bolsas pagas para os residentes. Então, isso é algo que possa ser pensado, né? Apenas uma ideia que eu estou trazendo aqui para vocês, né? A perspectiva dos médicos residentes. Eu preciso vir mais perto aqui, não é porque eu não enxergo bem, é porque a letra está ruim, tá? Então, 42%, eles entram na residência médica 2 ou mais anos depois da graduação, né? Parece que ele precisa se preparar ou trabalhar um pouco, ganhar algum dinheiro para depois pensar na graduação. 10% trocam de especialidade por desinteresse, má qualidade do programa ou por outro motivo. Então, é um número expressivo, você tem uma mortandade de 10% já praticamente no primeiro ano. 79 horas trabalhadas por semana dos residentes, uma carga horária, né? Isso até está tomando dados médios, não quer dizer que isso é igual em todos os lugares, né? 74% eles precisam trabalhar fora, né, para complementar a renda. 70% faz plantão extra. 30% possuem dívidas ou créditos educativos. 53%
pretendem ficar na cidade onde cursam a residência médica. Né? Bom número seria se esse fato efetivamente se concretizasse. 71% consideram insuficiente a atenção consigo própria, a sua saúde física e mental, se veem desamparados enquanto residentes. Alguns programas de residência, certamente aqui, devem ter um cuidado, né, com a saúde psicológica, com a saúde física, mas isso não acontece, né, em 71% dos casos, segundo o relato dos residentes. E 39% consideram a carga horária do programa de residência uma carga excessiva. Né? Com base nisso, pontos para discussão, para reflexão, diminuir o número de médicos sem perspectiva de realizar a residência médica. Né? Quem sabe oferecer, se possível, residência médica para tantos médicos quantos quiserem fazer a residência. Né? Reduzir a concentração de vagas e a ociosidade de ocupação, como nós vimos, né? Aumentar o valor e as fontes de financiamento da Bolsa, e mais residência médica nas especialidades que integram metas prioritárias do SUS. Veja, isso aqui parece ser um caminho. Entretanto, faltam 50 mil médicos, como eu falei, na medicina da família e comunidade, e sobram vagas na residência. Então, não adianta aumentar a vaga, porque o número de vagas que já tem, não é? Sobram vagas. Por quê? Porque não há atratividade. Então, acho que tem que olhar o problema como um todo. Né? O gestor tem que olhar o problema. Está faltando vaga? Aumenta a vaga. Mas, às vezes, o problema não é só aumentar a vaga. Tem outras questões que envolvem isso, como incentivo salarial, incentivo de progressão de carreira, etc. etc. Né? Renda declarada. Essa aqui eu falei que eu ia pular, né? Porque eu acho que essa renda, pelas fontes de dados, ela é equivocada. Os médicos não estão ganhando o que a demografia médica mostrou. Né? Fiz essa crítica ao Mário, né? Ele aceitou, e, claro, isso aqui é um processo de evolução contínua, nós vamos ter que procurar outra fonte de dados para apurar, outro banco de dados para apurar essa renda. Os médicos não estão ganhando, deu mais de 30 mil reais por mês, viu? Seria bom se fosse verdade. Né? Então, eu pulei. Tá? Estamos quase concluindo. Então, outras considerações finais que eu gostaria de fazer com vocês. Nós precisamos de melhores evidências, nos basearmos em melhores evidências para a formulação e implantação de boas políticas de saúde. Isso tem que ser olhado de maneira holística, não pode ser só um ângulo da questão apreciado. Não adianta demonizar médico. Né? Médico não é um sacerdote. Médico é um profissional de longa formação, de formação complexa, de longa curva de aprendizado, precisa ser respeitado e precisa respeitar suas expectativas em relação à qualidade de vida e, principalmente, em relação à qualidade do exercício profissional. Precisa lhe dar condição de atuar. Incentivos à divulgação sistemática de informações sobre a força de trabalho e saúde, que é o que nós estamos fazendo aqui. Como garantir mais profissionais e, ao mesmo tempo, igualdade de acesso e qualidade nos cuidados de saúde. Então, o acesso é muito importante. Há regiões em que o acesso é praticamente nenhum. E o pareamento entre suficiência e excelência passa a ser um desafio, desculpe, o adjetivo aqui não é meu, né? Esses slides aqui são todos emprestados, inescapável. Inescapável. Tá? Nem sei se tem esse adjetivo aqui, deve ter, né? Porque quem escreveu isso aqui tem boa forma. Inescapável é aquilo que não escapa, né? Então, eram essas as considerações que eu queria fazer com os senhores, e, claro, certamente vocês terão muita contribuição. Pode ficar à vontade para criticar também o que aqui foi feito, que a ideia é, cada ano, aperfeiçoar. Obrigado, viu, professor Edmundo? Eu vou abrir a palavra para as perguntas. Sérgio, por favor. Professor, parabéns pela apresentação. Nós temos cotas para ingresso nas faculdades de medicina. Esse indivíduo das cotas, ele vem de uma família onde a renda média é inferior a R$5.000. Depois de 6 anos de faculdade, se esse indivíduo der plantão 12 horas por dia durante 5 dias, ele quadruplica a renda familiar dele. O que a gente tem que fazer para garantir que esse indivíduo que usou todo o fomento estadual, todo o fomento da sociedade para ter a sua formação, que ele não pare e não faça a residência médica? Porque a gente tem visto isso em inúmeras instituições, inclusive aqui. Alguns indivíduos que falam, eu prefiro fazer um sabático. E aí ele não volta depois do sabático e não faz a residência médica. Olha, certamente eu não tenho uma boa resposta sobre esse seu questionamento, muito pertinente. Né? Eu acho que tudo passa por incentivos. Né?
Esse indivíduo certamente é uma família, imagino eu, que tem necessidades prementes, né? E ele é um membro dessa família, né? Muitos deles, inclusive, vivem dentro do seio dessa família, né? E quer melhorar as condições de família. Então, se ele tivesse perspectivas, né, de fazer a residência, eventualmente com uma remuneração melhor ou com perspectivas adiante melhores, né, possivelmente ele optaria por isso. Então, eu acho que é uma política de incentivos. Quais são esses incentivos? Aí precisamos pensar quais são os incentivos. Esses incentivos, né, eventualmente, com uma pessoa como a Alana, não precisava fazer nada, né? Não precisava, já vem de um berço esplêndido, né? Então ela podia fazer a residência, inclusive, sem ganhar nada. Né? Então, essa bolsa equalizada, né? Se você considera que o indivíduo, estou aqui pensando alto, junto com você, né? O indivíduo tem uma cota que lhe permite, por conta disso, por ser de uma família de baixa renda, entrar num curso médico, esse indivíduo continua sendo de baixa renda assim que ele formou. Não vai mudar. Por que ele não tem um incentivo, não é? Que já foi lhe dado, não é? E que continua para que ele possa fazer a residência, né? Para que possa ter uma... Tira da Lana, deixa a residência dela sem pagar nada para ela, faz uma estratificação. Eu estou pensando algo, não sei se essa é a solução, mas eu acho que passa por uma política de incentivo. Temos que achar quais incentivos que sejam economicamente viáveis, politicamente aceitáveis e socialmente justos, né? Acho que por isso talvez eu conseguisse, eu conseguisse ter incentivos para motivar, mas eu não sei responder a sua pergunta. Gustavo? Professor, parabéns, é sempre um prazer e esses números são interessantíssimos, né? Eu tenho uma pergunta, por exemplo, a gente sabe muito bem que as coisas se movem na sociedade baseado em dinheiro, interesse ou então pressão mesmo, né? O que o senhor acha que são os entraves? Então, por exemplo, para a gente fazer essa distribuição, essa descentralização aí, então tem essa possibilidade desse serviço civil obrigatório, né? Se ele usou verba pública para ele se fazer um ano, por exemplo, em algum lugar, ou o que aconteceu, os mais médicos, ou então essa possibilidade da carreira de Estado. O que o senhor acha? Por que o senhor acha que esses projetos não vão para frente? Sabe o que eu diria para você, Gustavo? Eu diria o seguinte: o Brasil, né, ele tem muitas políticas que são políticas de governo, que são políticas de Estado. E as políticas de governo duram por um governo, né? Eu acho que a assistência médica, políticas acertadas ou equivocadas, duram por um governo, mudou o governo quer fazer ajuste e dar uma cara pessoal. E aí carimba o programa. Uma hora chama programa Mais Médico, outra hora o programa é Médico pelo Brasil, porque o Mais Médico é de uma orientação político-partidária ideológica. O programa Médico pelo Brasil é de outra. Agora vem um novo programa que vai ser lançado pelo governo atual, que não será nem Mais Médicos, nem Médico pelo Brasil. Será Saúde para o Brasil. Eu, quando estive lá, a ministra nos deu a oportunidade de conversar com ela, eu disse: ministra, tira esses carimbos, né? Põe política de atenção de saúde primária à população, que é o que nós precisamos. Aí tem cara de política de saúde, não tem cara de política, mas os governos não gostam disso, eles gostam de colocar o carimbo deles lá, né? Então, eu acho que nós precisamos de políticas de governo. Políticas de governo, elas existem por determinismo legal, por aprovação do legislativo. E o nosso legislativo é um legislativo influenciado por muitos interesses, né? Então, por exemplo, a carreira de Estado, que todos nós, aqui hoje nós falamos, mais ou menos a sua pergunta embute essa questão, né? A política de Estado é algo, já Edmundo lembrava aqui, que gestores anteriores da IMB pensaram nisso, legisladores anteriores pensaram nisso, fizeram projetos, né? Nós próprios levamos uma emenda para esse projeto, né? No governo anterior, através de um senador, né? Tem mais de 20 projetos apensados ao projeto original do programa de provimento de médicos através de médico de Estado. Não foi para frente, não vai para frente. Não vai para frente por quais razões? A meu juízo, não tem financiamento, tem dinheiro sim, é uma questão de priorizar investimento, né? Não vai para frente, eu acho que por uma vontade do legislativo, que acha que não deve ter carreira de médico de Estado. Já vi vários deputados falando: não, o médico não pode ter carreira de Estado. Eu não estou falando carreira de Estado para todos os médicos. É para o médico de saúde da família, para o ginecologista obstetra,
para o Médico pediatra. do SUS. O médico vai atender a atenção. Nós temos que fortalecer, já dizia um grande professor dessa instituição, que é a professora Dib Jatene, ele falava, se esgoelava de dizer, nós temos que fortalecer a atenção primária. É a atenção primária que nós temos que fortalecer. Se você fortalecer a atenção primária, você vai ter uma medicina de muito melhor qualidade. Agora, fortalecer a atenção primária não é colocar qualquer médico na atenção primária. Não é? Então, tem que ser um médico de Estado, tem que ser concursado, tem que mostrar competência. Né? Então, eu acho, desculpe, estou me alongando, Não, professor tem que Edmundo ser falou muito bem formado. ser muito bem formado. Então, eu acho, Gustavo, que tem que ser através de política de Estado aprovada pelo nosso parlamento, que parece não ter boa vontade, né? É mais discurso e menos resolução. Né? Sérgio Podigaek, por favor, abrindo o microfone. Bom dia, pessoal. Eu queria comentar sobre a questão da moratória de novas vagas. Houve uma confusão aí no final do ano, mas, de fato, agora a moratória que foi feita em 2018, ela vale por 5 anos e ela acaba agora em abril. Por causa dessa moratória, se criou um mercado de compra de faculdades de medicina, de vagas, né, de alunos. Cada aluno tem uma precificação de 2 milhões e meio de reais. Então, uma faculdade de 100 alunos foi vendida por 250 milhões de reais. Só que, né, a gente sabe, as nossas sociedades médicas não querem que esse programa volte a acontecer, quer dizer, que novas vagas voltem a ser abertas. Vai ser uma briga. E aí eu queria ouvir, César, o que você acha? Quem que vai ganhar essa briga? As instituições mantenedoras de ensino superior ou a sociedade, para que essa abertura de novas vagas não aconteça? Qual que é a tua opinião? Eu queria dizer o seguinte, Sérgio, pela primeira vez eu vejo a possibilidade de convergência dessas duas forças antagônicas. Né? Uma é o mercado das escolas, porque isso é um negócio. Você acabou de dizer quanto vale a concessão de uma escola de medicina. Você vai lá, abrir uma escola de medicina, eu tenho 100 vagas. Você, para fazer isso, você precisa ter um campus, um local pronto, você vai lá, isso é aprovado. Pronto. Você tem isso, você já vende por 250 milhões a sua faculdade de medicina. Né? Tem grupos aqui, que o Sérgio sabe bem disso, vocês também têm grupos, não vou dizer o nome, me lembro do Tim Maia, quando eu falo que eu não vou dizer o nome. O Tim Maia dizia o seguinte, né? Eu não canto na Globo. Não vou dizer que é o doutor Roberto Marinho que não deixou eu cantar aqui, senão eu vou arrumar tem né? Então, eu não vou dizer o nome, não vou dizer que é a AFIA, que é Estácio de Sá, tem 20 faculdades, tem outras que tem 10, né? Tem 20 faculdades. Como é que um grupo pode ter 20 faculdades de medicina? Isso é um grande negócio. Mas, pela primeira vez, esses proprietários desses negócios, dessas escolas, estão preocupados com abrir novas escolas. Por quê? Porque já tem ociosidade nas suas próprias escolas. Não é todo mundo que pode pagar 10 a 15 mil reais por mês. Né? Você vai esgotando a possibilidade de famílias que têm potencial para isso. Né? Tantas vagas você tem hoje. Né? Então, eu tenho a impressão, Sérgio, que o mercado, o famoso mercado, vai ajudar nessa direção. Né? Porque o nosso discurso é chega de escolas médicas, chega de abertura de vagas. E a moratória, Sérgio, a gente equivocadamente acha que a moratória ajudou. Ela ajudou muito pouco, se é que ajudou alguma coisa, porque a moratória fere um princípio constitucional da livre iniciativa. Então, o indivíduo quer abrir uma escola médica, mas tem uma moratória que foi do governo Temer, para durar 5 anos, que o Sérgio bem disse, termina em abril agora, né? Mas eles ganham no judiciário, porque o judiciário diz isso é anticonstitucional. Então, várias escolas abriram nesse período. Mais do que isso, se não podia abrir escola, as escolas aumentavam o seu número de vagas. Quantas escolas aumentaram o seu número de vagas? Então, você veja, de 2013, Sérgio, e mesmo de 2018 para cá, né, pelos números que eu mostrei, o quanto aumentou de vagas nas escolas médicas. Então, a moratória foi algo muito frágil para impedir o que nós queríamos que fosse dificultado, né, que era a proliferação de vagas de escolas médicas. Mas eu acho que o mercado é cruel, viu, Sérgio? O mercado, pela primeira vez, começa a falar, começa a remedar o nosso discurso. Então, tenho a impressão que nós vamos viver uma época com menos entusiasmo para a abertura de novas escolas. Perfeito, obrigado. Antônio Jorge Salomão, uma pergunta, por favor. A minha questão é assim: qual a atual situação da impossibilidade da implantação do exame à semelhança da ordem dos advogados para o exercício da profissão? Havia um projeto antigo do deputado Dr. Eleusis,
e eu gostaria de saber se o senhor está a par, se esse projeto está caminhando ou não. Muito obrigado pela sua apresentação. Bom dia, Salomão, prazer revê-lo, viu? O projeto de Eleus nós discutimos juntos na época, com o deputado Eleus, hoje nosso secretário da Saúde, discutimos, e ele apresentou já, o ano passado, um projeto apensado aos projetos anteriores, né, para fazer esse exame do egresso, né? Eu tenho algumas coisas que eu acho que, claro, tudo pode ser melhorado, né? O Eleus entendia que aquele era um projeto, na concepção que ele imaginou, que pudesse ter viabilidade de ser aprovado, né? Nós, na MB, queremos um projeto um pouquinho mais duro, né? Que nós queremos um projeto que possa avaliar o aluno durante o curso de graduação, né? Todos nós conhecemos várias métricas para fazer isso, o teste do progresso, como várias instituições fazem, né? Nós fazemos na FEBRASO, um projeto extremamente bem sucedido na FEBRASO, o teste do progresso, né? O projeto, os residentes compraram o projeto, né? Porque vocês, acho que todos sabem, que o teste do progresso na FEBRASO credencia o médico residente, quando aprovado no teste do progresso, quando ele progrediu o suficiente, que ele seria dispensado de avaliação teórica, ele vai direto para a avaliação prática. É um grande ganho para eles. Então, eles compraram essa ideia. Nós poderíamos, com o teste do progresso, feito em alguns anos da graduação, ter uma métrica de como evoluem esses alunos comparado com os seus pares de outras instituições, né, com critérios de confidencialidade, de sigilo, né, para a proteção desses indivíduos, e, ao mesmo tempo, nós estaríamos avaliando as instituições, né? E aí poderíamos, eventualmente, ao final, aqueles que conseguissem, no teste do progresso, né, bem feito, com auditoria externa, né, porque o teste do progresso não pode ser feito pela instituição, tem que ser um teste feito externamente, né? Ou então fazer o exame dos egressos, aqueles que não fossem aprovados. E o exame do egresso, eu entendo que não pode ser só um exame cognitivo, só teórico, tem que ser um exame prático também. Aí vem argumentos em contrário, mas custa caro, quem é que vai... Dá para fazer, Você faz o exame do Enem, você não pode fazer o exame dos egressos de medicina, que são em número muito maior. Enem você faz para tudo o ensino médio. Dá para fazer, né? Tem métrica, tem ferramentas digitais para você fazer isso, né? Então, dá para fazer, eu acho que tem que ser feito, e é responsabilidade nossa médica. Quer dizer, nós não queremos mais que o médico receba o seu CRM sem que ele tenha mostrado as suas competências. E aprendi com um colega que nos influencia muito lá na FEBRASO, que é o Gustavo Salato, ele fala uma frase, eu vou repetir aqui: competência não pode ser presumida, competência tem que ser comprovada. Competência não pode ser presumida, tem que ser comprovada. Então, esse médico tem que ter competência comprovada, e a maneira de fazer isso, claro, é através de um exame que comprove essas competências. Muito bom, César. Professor Jesus. Parabéns pela apresentação. Sério, eu não identifico nas nossas sociedades um grande empenho em criar a carreira de estado de médico. E, por outro lado, eu identifico um grande movimento da classe médica de não aderir ao SUS. A classe médica, principalmente no interior, ela quer vender o seu serviço privado para o SUS, mas não quer ela ir para dentro do SUS. Isso acho que é um ponto crucial, porque você vai numa cidade interior, nenhum dos médicos, e eu sou de uma cidade interior, quer que tenha um hospital público lá do SUS. Ele quer vender a sua clínicazinha credenciada para prestar serviços. Como é que nós podemos mexer nisso? Bom, primeiro que as perguntas aqui são todas muito difíceis de responder, né? Nós temos um grande imbróglio a ser respondido. Eu respondi a primeira pergunta que me foi feita, que eu acho que tem que ter política de incentivo. Política de incentivo. Olha, o governo mapeia, de uma forma absolutamente isenta, a necessidade de ter unidade de atenção primária, de atenção de média complexidade e de atenção de alta complexidade. E distribui essas unidades de forma racional pelo país. E pode colocar lá na cidade do Jesus, esse hospital que ninguém quer. A hora que o hospital estiver lá, Jesus, e tiver concurso público, né, e efetivamente isso for atrativo, porque precisa ser atrativo. O médico é um profissional. Mas se você está ganhando X aqui, e a 50 quilômetros te oferece 2X com uma carreira promissora, você eventualmente vai, sabe? O médico é um profissional como qualquer outro. Não é só jogador de futebol que vai
sai de um time e vai para outro porque vai ganhar melhor. O médico é um profissional. Né? Então, eu imagino, Jesus, que é primeiro com política de governo, penso eu. Né? Desculpa, política de Estado, não política de governo, política de Estado. Né? Segundo, com incentivo, condições adequadas para o exercício da medicina, ele vai praticar uma boa medicina e uma política de carreira, com condições adequadas de ter uma remuneração, porque nós, médicos, ficamos muito constrangidos de dizer que a gente quer ganhar dinheiro. Qualquer profissional tem que querer ganhar dinheiro. É legítimo que se queira ganhar dinheiro. Afinal, nós temos o curso de formação mais longo. O nosso curso não termina quando termina a graduação, ele continua. E nós não podemos parar de estudar o resto da vida. Quantos de vocês se sentem ignorantes diante de determinados problemas que lhes são apresentados? Eu me sinto ignorante inúmeras vezes, me constrange. Eu preciso ou buscar informação com outros colegas, ou buscar literatura, ou buscar informações, porque mesmo dentro da minha especialidade, muitas vezes eu me sinto muito desafiado. Então, a nossa profissão, eu acho que ela tem que ser adequada. Nós não somos nem melhor que advogado, sei lá, que engenheiro, que professor, o que quer que seja. Mas nós temos muito valor, nós como profissionais. Né? Então, eu acho que tem que oferecer condições. Por que o médico lá da cidade do Jesus, ele não quer o hospital lá, ele quer oferecer a clínica? Tem uma razão para isso. Ele vai ganhar mais oferecendo a clínica dele do que trabalhando no hospital. Mas, de repente, esse pode ser um modelo que vai terminar. Né? Um modelo que vai terminar. O país precisa ir adiante em busca de melhores soluções. Então, a gente tem que criar condições para isso. Muito bom. José Maria, depois o Luiz. Professor César, parabéns. Sempre fabuloso a sua fala, os seus dados, mas são dados preocupantes. Por quê? Mas, apesar de termos um número grande de médicos, inclusive na nossa população, independente, às vezes, do Estado, sendo mais concentrado no Sul e no Sudeste, ainda nós temos desafios na saúde como um todo. Se o senhor pegar algumas doenças, vamos pegar o câncer de mama, que está mais relacionado com a nossa especialidade, a mortalidade e o tratamento precoce do câncer de mama ainda é baixo, inclusive no estado de São Paulo. Se você comparar com países desenvolvidos, europeus, nos Estados Unidos, né? E muito das políticas depende dos gestores municipais, estaduais ou até federais. E eles são extremamente influenciados pela política. Como o senhor falou, e eu me lembro há um tempo atrás, quando o senhor estava na sua GESP, estava na defesa profissional, que muitas vezes existe muito interesse, são difíceis, inclusive, de lidar com esse pessoal. E aí eu pergunto, será que a saída para isso tudo não seria a gente ter um órgão mais forte? Talvez a ordem dos médicos para a gente enfrentar e até mudar a política? Ou teria algum outro caminho? Primeiro, eu vou começar pelo final, Zé Maria. Eu acho que uma coisa que nós temos lá o professor Akira, da Escola Paulista, que sempre ele fala isso, e eu, aprendendo com ele, estou repetindo. Nós, médicos, não sabemos exatamente quem nos representa. Nós, médicos, não sabemos quem nos representa como classe. Nós achamos que quem nos representa é o Conselho Federal de Medicina. Equívoco. O Conselho Federal é representante da sociedade. Ele não é entidade médica. Nós simplesmente elegemos os conselheiros. Mas ele não está lá para nos representar, ele está lá para nos fiscalizar e para regulamentar a nossa profissão. Então, o Conselho, muitas vezes aqui em São Paulo, que está em época de eleição agora, o Conselho está querendo fazer, às vezes, de entidade médica. É seguro para o médico, não sei o quê, mas isso é politiqueiro. Né? O Conselho tem que fazer nada disso. O Conselho existe não é para servir ao médico. O Conselho existe para fiscalizar o médico e para regulamentar a profissão. É bom que se diga isso. Então é o sindicato. Não, o sindicato representa o vínculo empregatício. Ele não representa os médicos. Quem representa os médicos é o movimento associativo. Esse é o que representa os médicos. Né? É ele que nos representa, é ele que fala por nós. Onde inclui a AMB, suas 54 sociedades de especialidade e as suas 27 federadas. É a AMB, esse representa os médicos, esse que tem assentos de representatividade, que tem assento na Comissão Nacional de Residência Médica, tem assento na Comissão Mista de Especialidade, que tem assento na CONITEC, que tem assento no Conselho Nacional de Saúde. É a AMB que está lá. Né? Agora, qual é a nossa força associativa? Vocês vão cair da cadeira. É vergonhosa.
Nós temos 562 mil médicos. 562 mil médicos. Vocês sabem quanto a AMB tem de sócio pagante? Eu tenho vergonha de falar isso. Eu me sinto envergonhado. Nós temos 30 mil sócios pagantes. 5% dos médicos, 95% dos médicos estão a mais. Sabe quantos jovens são associados da Associação Médica Brasileira, né, na faixa de 40 anos para baixo? 1 em cada 1000. 1 em cada 1000. O jovem médico hoje, ele não sabe, ele acha que ele pode viver sozinho lá no seu ambulatório, que ele pode viver sozinho lá no seu consultório, onde quer que seja que ele trabalha. Ele acha que ninguém, ele fala por ele próprio, ele não sabe que, a depender das políticas de saúde, a condição de exercício profissional dele, né, a condição de trabalho dele, a condição de assistir a população, vai estar melhorada ou prejudicada. Então, nós estamos esgoelando na AMB, né, para que nós estamos querendo mudar o movimento associativo, Edmundo, até porque a AMB ela foi fundada pelas federadas. Então, quem manda na AMB são as federadas. Nós temos federadas muito importantes, gigantes. A nossa aqui do Estado de São Paulo é uma federada gigante, que vem menguando também. Ela chegou a ter 50 mil sócios, hoje não tem 20 mil. Então, veja o que está... E aumentou a população de médicos. Diminuiu de associado. Então, quem manda hoje no movimento médico não são mais as federadas, e elas estão com dificuldade para entender isso. Estão com muita dificuldade. Se não entenderem, vão morrer. Nós temos metade das federadas que morreram. Elas não existem mais. Se a AMB não der umas migalhinhas para elas, elas não existem. Quem manda no movimento médico hoje são as sociedades de especialidade. Nós perguntamos para qualquer ginecologista aqui ou na rua, onde quer que seja, quem o representa, sabe quem vai dizer que a AMB o representa? Nenhum. Ele não entende essa malha associativa. Ele vai dizer quem o representa? A FEBRASGO, aqui no Estado de São Paulo, a SOGESP. Ele tem vínculo, né? E assim mesmo não tem um número, o número associado também vem caindo, da SOGESP, da FEBRASGO, né? O médico vai lá, faz o título de especialista e some. E some, não volta mais. Nós precisamos trazer todos os associados da sociedade de especialidade, né, para dentro da AMB. Essa é uma equação difícil, viu, gente? Eu estou lutando por isso. Logo que cheguei lá, enxerguei claramente isso. Esse é fazer um omelete e procurar não quebrando ovos, o que não dá. Né? Então, ou nós entendemos isso, todos, presidentes de federadas, né? Eu tenho que ceder um pouco, senão eu vou morrer. Né? Temos que acolher a sociedade de especialidade. Elas mandam no movimento associativo. De 30 anos para cá, elas se fortaleceram, e as federadas... Então, nós temos que... Essa é a realidade. Se a música é samba, não adianta ficar dançando rock. É samba que tem que dançar. César, entendeu? Você sabe, né? Desculpa-te. A força do conselho está na obrigatoriedade de ser... Você é obrigado a Para pagar. você poder exercer sua profissão, você tem que ser A sócio AMB, não. do conselho e do estadual e do conselho federal. Acaba sendo. Claro. Então, isso é lei. Infelizmente, isso é lei. A lei Conseguiram devia por muito passar tempo. pela formação de uma ordem. Em Portugal, que foi um movimento que se tentou fazer, começou acho, com o Eleusis, depois com o Gomes do Amaral, o Isso. José Luiz, criar a ordem dos médicos, no modelo que tem em Portugal. O sindicato Como é dos advogados tá lá aqui. dentro. O sindicato está lá dentro e tem uma quiralhinha. O conselho é ético, mas não é só para punir o médico, porque aqui o nosso conselho, quando bobeia, ele vai te caçar. Agora, quando chega em época de eleição, muda, hein? Sim. Muda. E é a AMB. A grande força é a AMB. Eu não vou perguntar aqui, mas eu gostaria... Não vou perguntar, mas eu vou... Para ser sócio da AMB, tem que ser sócio da APM. Isso. Tem que ser sócio da PM. Então, quem não é sócio da PM não é sócio da MB. Eu vejo aqueles grupos, tem 300 GO. Eu gostaria de saber ali quantos são, de fato, sócios da Associação Médica Brasileira, ou seja, sócios da sua federada estadual. Não tem. Eu não sei aqui quantos são sócios da PM. O Edmundo está falando exatamente o cenário. Esse é o Então, problema. precisaria o sócio da FEBRASGO... Isso já tem 20 anos. O sócio da FEBRASGO precisa ser sócio da AMB. Sim.
A FEBRAE está Ó, no conselho. Olha, cada... Eu fiz uma proposta para o Zé Luiz, quando eu estava na Surgesp. O Zé Luiz era presidente da PM. Mas para você, você tem que... Aí eu falei, Zé, vamos fazer o seguinte, vamos abrir direto para o associado da Surgesp, para ele entrar direto, sem ter, ou para a MB, direto, sem ter que passar, porque você pega no interior, ele paga casa do médico no interior, paga uma coisa só. Paga a PM no interior, além da casa do médico, ele paga a PM, depois ele paga a PM, Paga a MB. depois paga a sociedade de especialidade, aí é tudo no começo do ano, tem paga IPVA, paga E ele o não aguenta conselho, pagar, ele não paga aguenta. não sei o quê. Nem os 30 mil dá para pagar tudo isso, pô. Não é o da Lana, é o 30 mil da renda do Mário Schaeffer. Então, infelizmente. É isso mesmo. Ruiz. Bom dia a todos. César, prazer enorme tê-lo aqui. Parabenizando você de antemão pela maravilhosa gestão que você tem executado. Indo mais ou menos ao encontro do que nós discutimos agora por último. Será que a questão é do médico ou a questão é do descrédito de quem está nos gerindo? Porque a gente percebe nitidamente, na maioria das vezes, que todas as atividades associativas são políticas, né? Eu sou da Sociedade de Mastologia, já exerci cargo diretivo, a gente vê que sempre existe um embate de eleição, nesse momento de eleição todo mundo está perto, né? As duas ou três ou nenhuma que competem acabam, obviamente, de uma forma direta ou indireta, interagindo. Depois esquecem, né? Passa esse momento e esquecem. Você não acha que talvez o que você falou aqui por último, essa divulgação de que quem nos representa é a MB, devia ser mais divulgado, devia ser mais falado? Porque você pode ter certeza, se fizer um quiz entre os médicos, isso é desconhecido. Por isso que é tão pífio, né, a representatividade da MB frente a todos os médicos formados. Acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa e entender esse cenário, porque, do contrário, isso não vai mudar. Sabe, a questão é como é que eu trago essas pessoas, o que eu tenho que criar para trazer essas pessoas. E não, 30 mil no meio de 500, e você vê uma coisa, aumentou enormemente o número de médicos, a saúde não melhorou, aumentou enormemente o número de médicos, não melhorou a questão de frequência da MB. Ora, alguma coisa está errada. Eu queria a sua reflexão a respeito disso, querido. Desculpa. Luiz, te agradeço. Bom, primeiro, prazer estar com você novamente. Agradeço a pergunta e quero fazer uma meia-culpa. Eu acho que a nossa comunicação deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Né? Comunicação é uma coisa valiosa, porém muito cara também. Muito cara. Você tem as redes sociais hoje, que elas são mais baratas. Né? Nós aumentamos o investimento em redes sociais, a gente tem uma boa capitalização da rede social. Porém, eu acho o seguinte, essa pergunta que você fez é a pergunta que o médico faz todo dia. O que a AMB faz por mim? Então, a APM, para se sustentar, sabe por que a APM ainda tem esse número de sócios? Por causa do clube de benefícios. O clube de benefícios, porque você tem lá, por exemplo, uma assistência médica, né, em que você tem facilidade de fazer o seu plano de assistência médica lá. Eu tenho meu plano de assistência médica pessoal, familiar, lá pela APM. Né? Mas não é essa a razão para eu ser associado da PM, da MB, da sociedade. Eu gostaria que o médico se encantasse pelas razões essenciais de ser do movimento associativo. Ele teria que entender que quem fala por ele, né, e aí nós temos que comunicar melhor. Não é porque nós temos... Hoje, se você quiser comprar um Audi, você vai lá na MB, você compra um Audi com desconto, sei lá, de 10%, 15%. Ah, então a MB está fazendo alguma coisa para mim. Pelo amor de Deus, gente. Não é por isso que existe a MB, para vender Audi. Entendeu? Eu recebi ontem essa. Do Audi, né? Da PM, né? Não, da MB, do Audi, agora é da MB, não sei se você já recebeu. Eu não compro... Porque não dá para comprar áudio. Audi, eu não compro porque eu não ganho igual a Lana, senão eu ia aproveitar aqueles valores oferecidos lá. Então, eu acho, primeiro, minha culpa, nós temos que divulgar melhor. Mas, segundo, eu gostaria que os médicos, especialmente o médico jovem, entendessem a essência de ser do movimento associativo.
o médico deveria dizer, quem é que fala por mim? Quem é que luta para os interesses que eu tenho? É o movimento associativo, é a FEBRASGO, é a AMB. Agora, eu tenho que ter uma única porta de entrada. O que está dificultando muito a gente é a porta de entrada. Olha, só pode ser sócio da AMB hoje quem é sócio da PM. E por que o indivíduo é sócio da PM aqui em São Paulo? Ele é sócio da PM porque ela tem um clube de benefício. Ele não é sócio da PM aqui porque em São ele Paulo. não, Já falei isso para o José Luiz também. Ele não é sócio. O valor é alto. Muito caro. O valor é alto. Muito caro. O valor é a alto. APM, com todo o apreço que eu tenho, com o respeito que eu tenho pelo... Não, mas e que você conhece bem isso. É que o nosso desencanto aqui é comum, viu? Nós compartilhamos do mesmo desencanto. Para pagar. É. Aí tem SBRH para pagar, tem Sobrac para pagar, tem Sobrage para pagar. Então, eu acho que nós vivemos um momento... Viu? Não, mas eu digo... Então, se a PM não entender, e eu tenho respeito, os dirigentes estão lá, são da maior competência, né? Mas ninguém aguenta pagar R$ 2.500 por ano para a MB, para a PM. Não aguenta pagar. Não estou falando de você, viu, Lana? Eu estou falando... Mas é alto. Ninguém aguenta pagar. Deixa eu... Nós temos... Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de eu passar para o professor Nilson? Então, não vou tecer consideração nenhuma. Até no dia 7, eu te mandei uma mensagem às 8h10 da manhã, 7 de fevereiro, falando boa sorte na apresentação da demografia médica do Brasil. Pois fiquei muito preocupado. Quem é que tem o dinheiro? Conselho. Os conselhos. Quem é que bate contra a gente? Se vocês, aqui quem organiza curso, se colocar no cartaz, ou em qualquer folder de propaganda, assim, não médicos, valor tanto, vocês podem ser processados. No entanto, as coisas que estão ocorrendo em YouTube, um monte de coisas, ninguém toma providência. Né? Então, esse é um... Agora, na época de eleição, vem a bondade, né? Como ocorre sempre no Brasil. Então, acho que também isso é para a gente refletir em quem a gente deve votar. A culpa também é nossa, nós que votamos. Então, eu acho que são aspectos que a gente tem que pensar. Infelizmente, não tem o dinheiro a MB. Lembrar que essa política de aumento foi pelo finado Roberto Matias, que eu conheci, foi um bom amigo, mas quando ele foi o secretário da PM, ele jogou lá para cima, que era uma forma de capacitar economicamente mais e talvez fazer alguma coisa. Eu acho que tem que ter essa redução. É um preço bastante exorbitante para os níveis salariais nos dias de hoje. Diferente do que ocorria, talvez antes da nossa geração, que a medicina era totalmente privada. Eu aconselharia uma outra coisa, que tentar fazer nem sempre é fácil, mas às vezes através de outros canais, seria um programa, começaria com um programa da MB. Né? Um programa de orientação médica mesmo, coisa simples, né? Como higiene. Né? Se a educação, a concessão de televisão e rádio de quem quer? Do governo. Deveria exigir que a cada 60 minutos tivesse pelo menos 3 minutos de educação, de orientação na parte educacional. Não jogar latinha de cerveja na rua, porque depois vai entupir bueiro, uma série de coisas. Quem aplica em educação melhora muito a saúde. Então, acho que deveria tentar ter primeiro um programa, de uma forma geral, tipo um PSF de orientação básica. Né? Acho que isso é importante. E os chineses têm lá o médico do pé descalço. Então, faz um curativinho e isso repercute de forma boa. Né? Então, é um conselho que eu daria. Eu acho que me preocupou no dia 7, quando eu te mandei a mensagem, porque o panorama do médico do Brasil, né, na verdade, era do CFM. O que aconteceu? Como eles perderam por culpa deles, eu queria te parabenizar em público por ter aceito a ida do Mário Chefe, eu acho que é de fundamental importância. E aí eu olho no jornal logo de manhã, até comentei com o Bobaracá, no Estadão, eu vejo lá uma página inteira da demografia médica do Brasil, o CFM falando. Ou seja, ele tentando
esvaziar o que você falaria no dia seguinte. Então, nessa hora, como ninguém fala nada, então mandei aquela mensagem e realmente foi muito boa, porque ela tomou... o dele, eles colocaram... do ano anterior. Né? Então, um absurdo. Então, isso mostra uma competitividade desleal em quem tem o dinheiro. Então, a gente tem que pensar, e faço minha as palavras do Ruiz. Eu acho que é bastante importante. Eu acho que tem que ter um canal, talvez na Febrasgo, no congresso que teremos esse ano, ter lá uma área, uma fala, colocar isso daqui como uma conferência, num horário especial, para que todos tenham condições de assistir. Acho que é importante. E aprendi muito com meu filho. Meu filho, o Bruno, ele fez administração, trabalho, fusão e aquisição. Então, ele visitava muito, que ele trabalhava na Croton, que foi a maior escola na Universidade do Brasil. Tem atualmente 1.200.000 alunos. Então, ele visitou uma vez em Manaus para compra. Falei, quanto custa? A faculdade tinha 10.000 alunos, quanto custa? Falou, por causa do ticket médio, vai depender não só do número de alunos, da mensalidade e quantos tem o FIES, porque o FIES é garantido que recebe. Ele falou, deve custar em torno de 200 milhões. Ele falou, mas isso não vai ser nada na hora que entrar na área médica. O ticket provavelmente vai ser multiplicado entre 8 a 12, estima-se um ticket médio de 10, acima das outras áreas, porque aí é um negócio muito grande, porque as mensalidades são grandes. Aí eu lembro muito bem disso, aí eu fui ver a Mandica. A Mandica é a escola de medicina mais cara do Brasil, ao redor de R$18.000, vezes 6 anos, 216, por ano, 216 mil, em 6 anos, 1.296.000, arredondando 1.300.000. Vai recuperar esse dinheiro? Provavelmente não. Né? Então, vai piorar muito mais a situação? Com certeza sim. Agora, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Não é isso que é o que diz em Martinópolis? Se a gente observar agora, essa própria aumento violento de escolas, o que está acontecendo? A ociosidade, 31%. Ela vai se tornar maior. Talvez vai reverter. Agora, tem que colocar um freio nisso daí. E não é fácil. Lembrar que a última ação de abertura de vagas no governo do Dilma Rousseff, que o sonho era ter 400 escolas, foram cidades de 50 a 70 mil habitantes do Norte e Nordeste. E aí eu lembro que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem 200 alqueires em Guarulhos, que pretende fazer uma universidade, entrou, e ela já tinha todo um corpo de docentes já apropriados, adequados para a faculdade de medicina que eles não têm. Foi barrada por causa era para 50, 70 mil habitantes, Norte e Nordeste. Então, a gente tem que ver, e é uma luta ingrata, em geral, infelizmente, negativa para nós, do ponto de vista de conseguir coisas, mas eu acho que ela tem que ser mantida. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Nilson, é desnecessário dizer, mas aqui na casa que você esteve durante toda a sua vida, como aluno, como residente, como docente, eu acho que é a oportunidade de registrar. O Nilson é um indivíduo que nos marca desde a sua infância pela condição de inteligência que o Nilson tem. É uma referência de inteligência. Quando você quer pensar em alguém inteligente, sempre pensa no Nilson, né? Desde a tenridade, o Nilson sempre foi assim. Então, eu continuo tendo uma admiração profunda pelo Nilson e vejo uma qualidade que o tempo conferiu a ele, mais equilíbrio, né? mais ponderação, acho que para todos nós, né? Mas no seu caso, é bastante marcante. Eu quero agradecer os comentários que você fez a meu respeito, e só um único ponto, dado o adiantado da hora, porque eu achei relevante essa lembrança que o Nilson fez no dia 7 de fevereiro, ao ver aquela posição adotada pelo Conselho Federal, e eu preciso contar uma pequena história para vocês. Quando o Mário Schaeffer esteve lá na MB, em nome da diretoria da faculdade, nos convidando para isso, prontamente eu acolhi a ideia, falei, eu preciso apenas ligar para o CFM, para que não haja nenhum mal entendido, né?
Posso, você me permite ligar? Não tem problema. Vou ligar porque, já dizia Getúlio Vargas, né? Mais vale a história do que o fato, né? Mais vale a versão do que o fato. Então, eu falei, vamos distorcer essa história, pensei comigo. A pouco vamos dizer que a PM foi tirar lá, a AMB foi tirar lá o CFM e não foi nada a ver. Então, liguei para o presidente do CFM e falei, olha, nós estamos sendo convidados, porque vocês deixaram de fazer, e nós achamos que aquele é um trabalho interessante, feito por uma instituição que tem todo respeito e crédito, e nós queremos acolher. Tem algum problema para vocês isso? Não é? E ele, claro, se ele deixou, ele não podia me dar outra resposta, a não ser, não tem nenhum problema, então, muito obrigado. Então, comuniquei. Né? Sentimos muito confortáveis. A gente vai vivendo, vai aprendendo, né, Edmundo? Muita pancada que a gente levou no passado, você pode hoje preventivamente atenuar essas pancadas. Você é um indivíduo com habilidade extrema em relação a isso, né? De fazer essa conciliação. Não bastasse isso, o que eu fiz? Quando nós fomos fazer o lançamento da demografia, convidamos várias pessoas, você também foi convidado, acho que teve um compromisso. Exato, era no mesmo dia daqui. Não pôde estar conosco lá, mas convidamos muita gente, convidamos o secretário, convidamos a ministra, que não pôde ir, mandou o representante, e convidei o presidente do Conselho Regional. Falei, no dia 8, convidei um mês antes, no dia 8 de março, lançaremos a demografia médica, concluímos, né? Vamos lançar, gostaria de convidá-la para estar presente no lançamento. Ele não foi no lançamento e lançou na véspera, no dia 6. Né? Então, às vezes eu me sinto meio bobinho, sabe? O Edmundo fala assim, eu pareço bobinho, não sou bobinho, né? Todo mundo pensa que eu sou bobinho, mas às vezes eu sou bobinho. Sou bobinho, né? Então, mas eu acho que eu cumpri com as relações institucionais, eu tinha que fazer isso, né? Quando você dirige uma instituição, você não pode ter cores, né? Olha, eu não vou conversar com ele porque você é da cor X, só converso com aquele outro que é da cor Y. Não, você numa instituição, você tem que ter interlocução com todos os que estão, os poderes constituídos, com as autoridades constituídas, né? Mas eu senti como um tiro nas costas isso, viu? Porque eles chamaram também de demografia médica. Há uma questão que a faculdade aqui está apreciando, né? Porque esse título foi registrado aqui pela faculdade. Né? Então, o Mário Chefe me falou, não sei como caminhou isso, que parece haver, inclusive, uma questão legal envolvida aí, que o Conselho não podia chamar aquilo de demografia médica, podia dar outro nome. Entendeu? E o que eles fizeram? Não fizeram nada. Eles têm um banco de dados e colocaram dentro de uma matriz, um software que eles fizeram, o banco de dados, onde você pode entrar, eu quero os médicos de São Paulo. Quantos médicos tem em São Paulo? Eu quero os médicos da Grande Martinópolis. Ele coloca o médico da Grande Martinópolis. Quantos tem de homem, quantos tem de mulher? Então, você vai fazendo os filtros que você quer, então eles têm um software, né, para você usar o banco de dados do Conselho Federal, que não é um projeto como esse, bem estruturado, bem feito, como é o projeto que o Mário Schaeffer coordena há muitos anos. Vocês viram, há 12 anos o Mário Schaeffer cuida disso e faz edições muito bem feitas a cada 2 anos. Então, eu me senti atraiçoado, né? Não sei se for pelo próprio presidente, o presidente tem tido uma interlocução comigo boa, muito boa, né? A AMB e CFM nunca foram irmãos siameses, nunca foram, não é hoje, não. Nunca. Parece que eles estão em campos diferentes, parece que eles se conflitam, né? Não deveriam se conflitar, né? Mas eu senti que, neste caso aí, só para lembrar como as coisas aconteceram, para trazer a público essa questão, eu imagino que lá dentro, na hora que ele informou isso para as pessoas se articularam, né, para lançar antes da gente. Mas o tempo é senhor da razão. Eles ficaram sem nenhum prestígio, porque é uma ferramenta, enquanto que o nosso é uma edição. Né? Então, hoje, toda a informação que o gestor de saúde, a ministra nos disse o seguinte, eu me debrucei sobre a demografia médica e pedi para toda a minha equipe, falou na reunião conosco, lá estavam sentados alguns secretários lá, para ler, é obrigatório que eles leiam a demografia médica, isso vai nos ajudar. Né? Então, ficou para consumo de todos, do gestor público, privado, para a grande imprensa, a demografia médica como sendo realmente a da Faculdade de Medicina
e da MB como sendo a peça, a ferramenta que todos devem usar, né? Obrigado por você lembrar isso, viu, Nilson? Nilson, te agradeço demais, não só pelas palavras de hoje, como a parceria de uma vida, viu? Obrigado. Então, agradeço, Edmundo, o apoio, peço a reflexão de vocês sobre isso, tá? Obrigado. Vamos tomar um café.